Eu vi muita coisa e uma delas, muitas árvores quebradas, destruídas, mas principalmente muitas árvores arrancadas com raízes inteiras da terra. E para todo lado que eu andava eu via pelo menos uma árvore arrancada com a raiz toda, às vezes a árvore até inteira com a raiz, e no chão nem um buraco permanecia. E por várias vezes vendo isso, me fez lembrar um versículo, uma parábola de Jesus. Eu gostaria de ler essa parábola para vocês, porque ela veio no meu coração, vendo essas coisas que andam acontecendo essa semana. E eu começo assim, acredito que quase todos já conhecem. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas o sol, saindo, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. E eu continuo no versículo 19. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Irmãos, eu me vi diante de uma situação onde eu me vi, como essa parábola. E vendo essas árvores, me lembrei dessa parábola. Porque Jesus, ele fala quase tudo nessa parábola. Ele fala sobre todos os momentos que vivemos neste mundo, nessa terra. As nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os momentos duros e difíceis que todos nós temos que passar. Porque o vento vem forte e arranca a árvore toda. Alguns anos atrás, na minha casa, em que vivo agora, logo quando eu cheguei, há mais ou menos alguns anos, tinha uma cerca, tinha uma árvore pequena. Nem era eu considerar uma árvore, mas um ramo. E tinha um monte de espinho na cerca. E eu peguei e falei, nossa, esses espinhos aqui, a gente encosta aqui, isso arranha. E comecei a cortar os espinhos, e aquele raminho, tudo enfiado no meio da cerca. Eu falei, vou cortar isso aqui também. Eu não sabia nem o que era. Aí comecei, cortei, quase até a raiz. Tem embaixo, né? Não cortei, não arranquei a raiz porque estava bem forte embaixo. E passou um ano,
Passou 2 anos, aquilo cresceu, virou uma ervinha de 2 metros de altura, em 2 anos. No 3º ano, virou uma moreira linda e cresceu e começou a dar carregada de amora. Só que antes ela já estava lá há muitos e muitos anos e não crescia, porque os espinhos que tinham em volta não permitia que ela crescesse, que ela se desenvolvesse. E eu cortei ela quase até a raiz. E ela cresceu e cresceu forte, e hoje está lá na minha divisa, na minha cerca, uma árvore grande e frutífera. E as amoras todos os anos são grandes e bem doces e suculentas. Eu encho uma vasilha, uma panela, dá para você encher toda vez que você vai lá catar, pelo menos uma vez por semana, ou até mais. Só das amoras. E assim é a palavra de Deus. Porque não basta somente a gente falar dela, porque é como uma planta que a gente tem que cuidar e também tem que tirar os espinhos. Porque às vezes ela tem até a raiz firme, mas os espinhos a sufocam. E se a gente está do lado, a gente tem que tirar esses espinhos. A gente tem que fazer a nossa parte para que ela não se sufoque e não cresça e não dê frutos. Assim é a nossa vida. E as nossas dificuldades são mais ainda, porque é como diz a palavra, aquele que não tem raiz ou que não nasce numa boa terra, porque a terra somos nós. Nós somos a terra. E depende de nós a semente crescer, que é a palavra de Deus. E com isso, nós temos que permitir que ela cresça dentro de nós. E que ela venha dar os frutos. Não só de nós, como das outras sementes. E essas dificuldades que passamos, um tempo atrás, eu me vi numa dificuldade muito grande. Eu já passei por muitas dificuldades. E eu sou uma pessoa que creio muito em Deus. Mas, veja bem, não basta acreditar em Deus. Você tem que realmente se entregar a Deus. Porque eu me vi numa dificuldade onde que eu não via saída. E nessa saída, tudo ficou escuro, começou a escurecer. E nesse momento que tudo começou a escurecer, eu vi que eu estava morrendo. E quando eu vi a morte bater na minha porta, a única coisa que eu pensei foi, eu não posso, o que eu vou fazer? Eu não tive coragem nem de clamar para Deus, para salvar minha vida. E a única coisa que eu pensei foi na minha família, na minha esposa, na minha filha, que daquele momento em diante, eu não ia ver mais. E eu falei com Deus, Senhor, eu vou morrer agora. E só me salva se for a sua vontade. E eu me despeço aqui. Em alguns minutos, eu senti clarear de novo. E senti alguém me carregando. Passado o tempo, eu sei que Deus me salvou, que me trouxe a vida de novo. Mas por um bom momento, eu me perguntava, por que, Senhor? Por que eu tive que passar por isso? E eu ficava me questionando a Deus, apesar de saber que Deus tinha me livrado, que nada
nada podia me salvar, porque eu já estava entre a morte. Eu já via a morte. Eu não sei se alguém aqui já passou por algum momento desse, mas quando você sabe que você está morrendo, você sabe. É algo totalmente diferente. Eu vou dizer, irmãos, eu me questionei e questionei a Deus. Porque, apesar de toda a fé que nós temos, a gente nunca espera. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso é que todos nós temos que passar por dificuldades e temos que ser provados. E a nossa vida é na mão de Deus que temos que entregar. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos.